Olá, meu nome é Domingo Montanaro, eu sou perito em informática, cofundador da Aventura ERM e da Aventura Academy. Nas minhas muitas aulas, meus alunos me perguntam o que é que eu preciso estudar para poder ser um DPO, para poder ser um bom encarregado, né? Então, só lembrando, né, o DPO é a figura do Data Protection Officer que foi introduzida pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, né, a GDPR. E quando surgiu a GDPR, a IAPP, que é uma entidade global de profissionais de privacidade, né, International Association of Privacy Professionals, fez um estudo e diz que isso abriria 75 mil posições de trabalho para DPOs. Então, só esse regulamento europeu criou, portanto, 75 mil novas vagas. É claro que muitas pessoas fizeram uma transição de carreira e etc., né? Não necessariamente surgiram 75 mil novas vagas, mas existe uma oportunidade muito grande para quem quer, inclusive, assumir um posto que, além de muitas outras coisas, vai estar muito próximo da alta gestão. É um cargo bastante estratégico. E a gente já vê isso acontecendo aqui no Brasil, né? Muitas pessoas estudando para ser DPO ou estudando para ser o encarregado. Então, a dica de hoje deste vídeo é: o que é que a gente precisa, portanto, estudar, né, para poder ser um bom DPO? Veja, existe um número, muitos e muitos domínios que precisam ser estudados, uma miríade de conceitos, né? Mas uma das coisas que nós ensinamos aqui na Aventura Academy, que pouca gente sabe agir, é como lidar com um incidente cibernético, né? Então, existe uma falsa percepção de que se você se preparar muito, investir muito em segurança, um sistema de gestão de privacidade, etc., um incidente não vai acontecer, né? Não é o que a gente vê no nosso dia a dia na operação da Aventura Enterprise Risk Management, ajudando muitos clientes a passar por um momento de crise, né? Então, assim, os incidentes acontecem. Existe inclusive uma postura nos Estados Unidos muito falada sobre isso, né, bastante polêmica, que é a postura do Assume Breach, né? Ou seja, todos os processos e as políticas já são desenhadas pensando no que fazer a partir de um incidente, a partir de uma brecha, a partir de uma exploração, de uma vulnerabilidade ou não, enfim, depois que a empresa passa por esse problema, né? Ou seja, depois que o impacto se materializa. Então, acho que esse ponto especificamente é o que eu vejo, principalmente durante as minhas aulas, que falta estudo, né, de como reagir, né? Lembrando, risco você pode gerenciar, principalmente quando você decide mitigar. A grande maioria das empresas põe esforços, tempo e dinheiro para mitigar risco, né? Você pode mitigar pela prevenção e pela reação, né? E aí a reação já é uma coisa aqui no Brasil que não se vê, que é feita com maestria. Não precisamos nem falar da questão cibernética, né? Só olhar incêndios, desmoronamentos, alagamentos. A gente não está muito acostumado a reagir bem. E quando a gente fala de um incidente cibernético, portanto, saber reagir é fundamental. Vamos ler o que está escrito na própria Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Perceba, né? Risco ou dano relevante aos titulares. A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar no mínimo, né? Obviamente, só o prazo razoável já gera bastante polêmica aí, né? Mas vamos continuar. A descrição da natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observando o segredo comercial e industrial, os riscos relacionados ao incidente, os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata, e as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Então, veja, como é que você descobre tudo isso? Então, os riscos relacionados ao incidente, as informações sobre os titulares envolvidos,
Vou até além. Quantos titulares foram afetados por um incidente cibernético? Isso é muito diferente do que acontece hoje no incidente cibernético do que a gente já está acostumado de outros incidentes. Veja, quando há um acidente de carro, um acidente, uma queda de um avião, um incêndio, rapidamente a gente consegue saber um negócio chamado extensão do dano. Ou seja, quão grande é aquele dano? Quanta gente foi ferida? Quanta gente veio a óbito? Qual é o tamanho do estrago nas instalações e etc. E quando a gente fala de um incidente cibernético, né, isso que a gente precisa principalmente comunicar à autoridade, por exemplo, que vai ser papel do DPO, né, é muito importante ele saber, ou ele fazer esse trabalho, e eu acho bem difícil o próprio encarregado no Brasil ir lá e fazer todas essas etapas de um incidente, que é o que a gente ensina aqui na Ventura Academy, mas ele vai precisar direcionar as equipes internas ou externas a fazer esse trabalho. Então, o que é que cada etapa dessa resposta ao incidente, ou seja, levar a cabo todas essas etapas que precisam ser levadas a fio, né? Com o seu respectivo objetivo, escopo, qual é a expectativa de entregável, quanto tempo demora. Imagina ter que lidar com a Agência Nacional de Proteção de Dados, bem como lidar com vários outros órgãos, né? Não é só com a Agência Nacional de Proteção de Dados que a gente vê que as empresas, hoje as empresas já estão lidando com outras autoridades nesse sentido, né? E principalmente preparar tudo isso para depois levar ao judiciário se for o caso, né? Então, aí vem a grande questão, né? Estudar, portanto, a reação a esses incidentes. O incidente vai acontecer, o encarregado, e essa é uma figura bastante interessante, veja, hoje o que a gente percebe aqui na Ventura ERM é que a grande maioria das vezes é o próprio presidente da empresa que trata daquele grande incidente, né? Então é importante ter essa figura, né, essa entidade, esse grupo do grupo gestor de crise e que tem um líder da gestão dessa crise. Então, se o encarregado tiver a oportunidade de ser essa pessoa que vai liderar uma resposta, uma reação ao incidente, por exemplo, de vazamento de dados, é muito importante que ele esteja ligado nesses objetivos estratégicos de cada etapa da reação ao incidente, né? Então, é exatamente isso que ensinamos aqui na Ventura Academy. A resposta a tudo isso é fundamental e não dá para ficar silente, não dá para ficar sem fazer nada, né? É importante aprender o conceito da máxima diligência, ou seja, como é que você faz tudo que está ao teu alcance para salvaguardar no melhor interesse dos titulares, dos teus clientes, dos teus parceiros, o acionista, a sociedade civil como um todo. Tá bom? Então essa é a dica de hoje. Muito obrigado.